Donald Trump e o Papa Leão XIV têm trocado farpas, e o principal motivo é a guerra que atualmente acontece no Irã. Nós temos visto de uns tempos para cá como que Leão XIV tem se comportado no que tange aos seus posicionamentos políticos. Há tempos eu venho dizendo que a posição política da Igreja Católica Apostólica Romana está muito longe de ser uma política alinhada à direita. Antes é uma cosmovisão que tem imensos pontos de contato com a esquerda. Como o Donald Trump se elegeu como um bastião na direita, é natural que hajam inimizades entre os dois. Porém, essas inimizades escalaram a tal ponto que o presidente Trump diz abertamente não gostar do nosso querido Leão XIV. E a intenção desse vídeo é avaliar a raiz desse conflito e por que isso apenas atesta que a Igreja Católica Apostólica Romana está na iminência do colapso. Sim, toda essa crise geopolítica que nós vemos, ela aponta para tempos tenebrosos para a Igreja de Roma. Isso não sou eu que estou falando, é os próprios dados. E a gente vai mostrar aqui como as próprias evidências apresentam uma condição catastrófica para os católicos romanos. Os católicos romanos não estão bem. Eu vejo aí algumas pessoas no Brasil dizendo que o número de católicos romanos tem aumentado nos Estados Unidos, que existe um avivamento católico, mas como no Brasil as pessoas vivem numa bolha, elas não sabem o que está acontecendo de fato. E hoje até mesmo sites católicos romanos, como eu vou mostrar aqui, apresentam todo o cenário que a gente vive como algo muito negativo para a Igreja de Roma. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder e bora para a nossa análise. Antes de mais nada, eu vou passar aqui um vídeo para você que está por fora dessa treta toda e você ouvir palavras do Trump sobre o Papa Francisco. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. Aí vocês viram que o Donald Trump falou que não gosta do Papa Leão XIV porque ele não quer parar o crime. E ele seria um liberal. Quando um americano chama alguém de liberal, isso não significa liberal do ponto de vista político dentro da nossa realidade brasileira, mas é basicamente um progressista, um esquerdista. Então o Trump está chamando o Leão XIV de um progressista. Coisa que nós já falamos que é muito apropriada quando atribuída ao Leão XIV. A Igreja Católica Apostólica Romana hoje é uma igreja de esquerda. Se você pega a doutrina social da Igreja Católica, isso aqui não é um espantalho, basta você ler a encíclica Rerum Novarum do Leão XIII, você lê a 40º ano, que vem algumas décadas depois, você vai ver lá um posicionamento claramente de esquerda. E após o Vaticano II, aí é que a coisa fica manifesta, fica clara. Você vê uma igreja inteiramente alinhada com a perspectiva, na melhor das hipóteses, de centro-esquerda. E hoje o que os papas fazem é apenas seguir o fluxo. E Leão XIV ele encarna muito bem os ideais do Vaticano II, assim como o seu antecessor Francisco. E agora a gente vai ver como que o Papa reage a isso. Possiamo chiederle su Trump, lei ha una risposta da dare alle parole che sono arrivate? No, risposta no, quello che dico è che la missione della Chiesa è molto chiara, il Vangelo dice, Gesù dice, gli altri sono istruttori della pace. Io penso che la Chiesa ha l'obbligo morale di parlare con molta chiarezza contro la guerra e a favore della pace e della riconciliazione. Nel mondo di oggi ci sono tante opportunità per promuovere il dialogo. Bom, gente, aqui a gente vê claramente qual é a visão do Papa Leão XIV. O Leão XIV é um defensor da paz. Ele entende que guerra é uma coisa ruim, que o cristão precisa militar pela paz. E isso aqui é uma fala que, embora soe muito bonita para o homem moderno, se baseia numa estupidez. E quando eu falo isso, eu não digo que o Papa seja um homem estúpido, mas que, mediante os pressupostos que o guiam,
que são pressupostos modernistas, ele é levado a dizer uma estupidez que não está apenas na boca dele, está na boca de milhões de pessoas. Há milhões de pessoas que acreditam que paz é necessariamente bom e guerra é necessariamente ruim. Isso é muito persuasivo para o homem moderno, mas se baseia numa mentira. Existem guerras que agradam a Deus e existem pazes que desagradam a Deus. E quando eu digo que existem guerras que agradam a Deus, eu tenho um parâmetro para dizer que tipo de guerra agrada a Deus. Há o conceito de guerra justa dentro da cristandade. E o Papa Leão XIV certamente sabe disso. Durante a Idade Média, especialmente, se desenvolveu toda uma tradição de guerra justa dentro da cristandade, que tem suas bases em Santo Agostinho, tem sua base em teólogos da Idade Média, e vai apresentar critérios a partir dos quais uma guerra é travada de maneira justa, de maneira legítima. Você vê muitas guerras justas narradas na Escritura Sagrada. As guerras a partir das quais Josué conquistou a Terra Prometida foram já guerras justas. As guerras que Davi venceu eram guerras justas. Nós não podemos dizer que aquelas guerras eram guerras impróprias, guerras pecaminosas. A Bíblia também vai falar sobre guerras que foram erradas, guerras que Deus não vê com bons olhos. Então a gente precisa entender que a paz ela pode ser boa ou ruim, assim como a guerra. Quando eu falo que nem toda paz é boa, eu não estou dizendo que por necessidade toda guerra seja boa. Nós precisamos avaliar cada guerra que existe no mundo e analisar se ela é uma guerra legítima ou não é uma guerra legítima. Aí vocês podem estar se perguntando, Gabriel, o que que você acha da guerra dos Estados Unidos contra o Irã? O Irã é um país que é um inimigo da liberdade individual. Ele é um inimigo dos direitos humanos, muitos vão dizer. Ele é um país que oprime as pessoas. E eu entendo que há tudo isso sim no Irã, mas há uma razão fundamental para isso, que as ideologias são incapazes de ver. O Irã professa uma falsa religião. O islamismo xiita é uma falsa religião. Maomé é um falso profeta. Toda civilização baseada em uma falsa religião está fadada ao colapso, porque se baseia na mentira. Logo, uma religião como o Irã está debaixo da ira de Deus. Existem cristãos no Irã que certamente atenuam a ira de Deus sobre aquele país? Existe. Você vê que, biblicamente, quando Abraão lida com a realidade de que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede. E ele, entre aspas, negocia com Deus. Claro que aqui eu falo levando em consideração que a Bíblia ela usa de antropomorfismos para falar sobre Deus. E essa negociação precisa ser entendida à luz do antropomorfismo, que é quando o autor bíblico se descreve Deus como se ele tivesse características humanas, como estivesse submetido a uma negociação. Mas é claro que Deus ele não é mutável. A impassibilidade de Deus foi admitida pelos pais da igreja. Nós admitimos a imutabilidade de Deus como cristãos ortodoxos. Mas o fato é que Abraão, ele diz o seguinte, ele diz a Deus, se existissem 50 justos na cidade de Sodoma, Deus a destruiria? Deus diz que não. E Abraão vai negociando, e 40, e 30, e 20. E Deus diz, surpreendentemente, que ele não destruiria Sodoma por conta de 50 justos, por conta de 40 justos, de 30 justos. No fim das contas, ele destruiu, mas livrou Livrou Ló, desculpe. Então a gente vê que um único justo, que seja, ele faz a diferença. Mas a ira de Deus ela é derramada a seu tempo. E como que Deus derrama a sua ira? Deus usa, inclusive, homens malignos como Donald Trump. E quando eu digo que o Trump é um homem maligno, eu não estou usando nenhuma espécie de retórica. Eu não tenho dúvida
que o Trump é um homem com interesses maléficos. Trump tem conexões com gente da pior espécie. E nós, enquanto cristãos, precisamos entender que a esmagadora maioria dos líderes políticos mundiais são pessoas malignas. São pessoas que podem ser mais ou podem ser menos anticristãs. Mas o anticristianismo se manifesta de uma maneira esmagadora nas nossas elites políticas, o que abrange o Donald Trump. Agora, Deus é Senhor até mesmo sobre as trevas. Deus, ele divide as trevas como lhe apraz, como diz Santo Agostinho. E Donald Trump está certamente nos planos de Deus. Está nos planos de Deus para executar os seus juízos. E quando eu olho para o Trump fazendo o que está fazendo no Irã, eu vejo uma manifestação de um juízo de Deus sobre os iranianos. Eu me compadeço de toda a barbárie, de toda de todo o custo que a guerra tem. Entendo que nós devemos compreender que guerra, na melhor das hipóteses, é um mal necessário. Não existiria guerra se não houvesse a queda. Mas a guerra, muitas vezes, é preferível a uma falsa paz. Você se imagina no comunismo, sob o regime de Stalin. Quantos não morreram em plena paz? Nós precisamos abandonar essa visão ingênua que o Papa Leão XIV trouxe aqui, que não é uma visão exclusiva dele, tá? É uma visão que todo o Ocidente comprou. É uma visão falsa. Uma visão que se baseia numa compreensão da realidade que não admite a malignidade humana. João Calvino tem uma antropologia que admite a depravação total. O homem é um ser depravado, um ser inclinado ao mal. Mesmo após a regeneração, o homem tem que lutar contra a sua natureza decaída, que se apega ao dinheiro, se apega ao poder, se apega a tudo o que às vezes até é bom, mas de uma forma pecaminosa, tomando essas coisas como o próprio Deus. E essa tensão entre Donald Trump e o Papa Leão XIV, ela tem escalado cada vez mais. E mostrado o seguinte: você tem, de um lado, um homem que se alinha com a direita, ainda que os seus posicionamentos políticos possam ser problematizados em muitas nuances, e um outro homem que representa a maior igreja do mundo, que é uma falsa igreja, que é a Igreja de Roma, e que está do lado da esquerda. E você deve ter reparado que no início desse vídeo eu falei que eu ia mencionar como que a Igreja Católica Romana está à beira do colapso. E é agora que a gente vai para a segunda parte desse vídeo. Queria mostrar para vocês uma coisinha. Eu já mostrei isso, mas eu sei que tem pessoas novas na página que não estão por dentro disso. Eu vejo uma narrativa crescendo por aí de que os católicos estão crescendo nos Estados Unidos. Ah, Gabriel, eu li na Folha de São Paulo que os jovens americanos estão indo para o catolicismo. Será mesmo? Eu fiz esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é um vídeo meu de 6 meses atrás. Eu falei sobre o sequestro do Charlie Kirk pelos católicos. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você assistir depois, caso você tenha interesse em se aprofundar. E nesse vídeo eu cito esse artigo aqui, ó. Esse aqui é um site católico romano. Olha o que ele diz, ó. Isso aqui é uma reportagem recente, ó, de 4 de março de 2025, ano passado, há pouco tempo. Os católicos estão perdendo terreno rapidamente. Uma nova pesquisa mostra que para cada 100 novos católicos, mais de 800 pessoas abandonam a igreja. Por pior que isso seja, a notícia é ainda pior quando analisamos os números mais de perto. Mudanças radicais são necessárias. Isso aqui é uma pesquisa do Pew Research, um órgão que faz pesquisas demográficas sobre religião muito sérias. E olha o que é dito aqui abaixo, ó. Apenas 19% dos americanos se identificam como católicos, uma queda em relação aos 24% em 2007.
Isso representa uma diminuição de 20%. Em comparação, o número de protestantes diminuiu 21%, enquanto de pessoas sem religião aumentou 81%, de muçulmanos um impressionante 200%. Embora ainda represente uma pequena porcentagem da população geral, apenas 1,2%. Mesmo que a manchete da pesquisa do Pew Research Center sugira que o declínio do cristianismo no país possa ter estabilizado, é evidente que a tendência geral é de queda. Os números pioram para os católicos. Talvez a descoberta mais impressionante da pesquisa seja de que, para cada 100 pessoas que se convertem à Igreja Católica, 840 a abandonam. Portanto, quando você se alegrar ao ver pessoas se tornando católicas na Páscoa, e você deveria, lembre-se de que mais de 8 pessoas saíram pela porta dos fundos para cada uma que entrou pela porta da frente. Então você vê que os católicos romanos dos Estados Unidos, eles já estão entendendo que eles estão perdendo o jogo. Só que isso aqui é uma notícia do ano passado. É recente, mas eu queria trazer um outro dado muito interessante. Como vocês sabem, Donald Trump tem uma política muito rigorosa quanto à imigração. Ele não defende fronteiras abertas, muito pelo contrário, ele tem fortalecido a polícia, o policiamento das fronteiras, e isso tem impactado de maneira severa a Igreja Católica. E olhem só isso, o percentual de participação nas missas em espanhol nos Estados Unidos caíram 30% no ano passado. 30%. E aqui, ó, tem um vídeo, tá em inglês, eu não vou passar por conta disso, né? Mas basicamente é um bispo católico romano, ou arcebispo, um cardeal, na verdade, ó, o Robert McElroy, de Washington, ele trata esse fato como uma coisa tenebrosa. 30% de queda de participação na missa em espanhol. E você sabe por que isso tem acontecido? Mediante a repressão do Trump à imigração. A principal razão pela qual a Igreja Católica Apostólica Romana tem algum crescimento nos Estados Unidos, mesmo que esse crescimento ele seja paralelo a um decréscimo muito mais significativo. Então, assim, para você que não entendeu o que eu falei, para cada um católico que entra, 8 saem. Mas esse um que entra, ele vem da onde? A maior causa para o crescimento, que não é um crescimento que supera o decréscimo, a diminuição, se dá mediante a imigração. Gente que vem do México, gente que vem da América Latina, sai daqui católico e vai para lá católico. Então, o que o Trump está fazendo? Ele está piorando as coisas para a Igreja Católica. A Igreja Católica, meus irmãos, se encontra numa situação muito ruim nos Estados Unidos. Eu, quando falei sobre esse vídeo do Charlie Kirk, que eu vou deixar aqui na descrição, eu mencionei isso. Não se impressionem com essas narrativas. Ah, o número de católicos estão crescendo. Não estão. É o extremo oposto. A Igreja Católica, ela está numa fase tenebrosa. Ela está numa condição raquítica. Ela está na UTI. O que a gente vê nas redes sociais de gente atacando o protestantismo, falando que o protestantismo não vai durar 200 anos, que nem o Eduardo Patifaria. Tudo isso é uma narrativa. Tudo isso se baseia em mentiras, não se baseia em dados, não se baseia em fatos. Portanto, a Igreja de Roma está a caminho do colapso. E esse caminho do colapso é um juízo de Deus, não tenho dúvida. Nosso Deus é um Deus que atua na história. A Igreja de Roma é uma igreja herética. É uma igreja que suprime a verdade. É uma igreja que se baseia em inovações. Diferente do senso comum sobre a Igreja Católica, ela não é uma igreja antiga. Ela é uma igreja que se diz antiga, mas que passou por tantas mudanças, que hoje ela é uma quimera. E se você olhar os livros que estão na minha lista, que eu vou deixar aqui na descrição, você vai ter muito material para lidar com a apologética católica.
Material de excelente qualidade. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar para você que quer aprender filosofia, pós-milenismo e o reconstrucionismo, que é a cosmovisão cristã, que dá base a esse canal. Porque nós, assim como o Papa, temos uma cosmovisão que abarca a política. Mas a nossa cosmovisão não é esquerdista. Nossa cosmovisão não negocia as escrituras. E lá na comunidade Filhos de Sakai você vai aprender tudo isso, com encontros mensais onde você pode tirar dúvidas sobre vários assuntos extremamente complexos comigo, mensalmente. Comente abaixo, Aikar está na UTI, para saber que você chegou até o final desse vídeo. É isso, meus amados irmãos. Um forte abraço a todos e até a próxima.